Então, agora sim, começando, bom dia, dia 10 de agosto de 2020. Sejam bem-vindos, nós vamos começar a apostila 3, a apostila verde, tá? Eba. A apostila do terceiro bimestre, tá? E assim, no segundo bimestre nós aprendemos sobre a litosfera. Agora nós vamos aprender sobre a atmosfera. E depois a gente vai aprender sobre a hidrosfera. Então, o que você percebe? Nós estamos estudando as esferas terrestres, lembra? Que formam a biosfera. No final lá do quadro bimestre, então a gente vai entrar em biosfera. Tá? Por quê? Você vai entender a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E aí você, sabendo cada uma delas, você entende a formação da biosfera e a interdependência, interrelação entre as diferentes esferas do nosso planeta Terra. Tá? Então, vou chamar a atenção de vocês aqui para a apostila, né? Eu vou, inclusive, compartilhar a minha tela, porque eu tenho a apostila aqui na mão, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, capítulo 6, atmosfera, né? Clima faz parte da atmosfera e ainda nesse terceiro bimestre a gente começa a hidrosfera, tá? Que é a água, tá? Então nós vamos entender como que funciona a atmosfera, tá? E como que ela interfere no espaço geográfico, certo? Tá bom? Então é bem interessante, é uma das partes mais legais aí, talvez, desse ano, tá? É fácil, difícil? Não é isso que eu estou falando. Tô falando que é bem divertido, porque aqui envolve várias questões que estão aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, quais são os objetivos nossos aqui nesse capítulo? Compreender a formação da atmosfera e aprender que ela é diferente em cada altitude, né? Então não é uma coisa homogênea, tá? A dinâmica na natureza, bem como sua divisão em camadas. Então nós vamos aprender as características gerais aí da atmosfera. Vamos aprender sobre a importância da atmosfera para a nossa sociedade e para a natureza. E nós vamos aprender o que é clima, o que é tempo, e entender o porquê existem vários tipos de clima no planeta. Por que o planeta não é tudo uma coisa só? Por que tem lugar que é quente, tem lugar que é frio, tem lugar que chove, tem lugar que é seco? Tá? Nós vamos conhecer, então, o que causa os diferentes tipos de clima, que são os fatores climáticos, que é o último objetivo aqui. Reconhecer os fatores e os elementos do clima, certo? Então, bem básico aqui a explicação. Tá? Bom, muito bem. Na página 4, vamos lá. O que é, né, a atmosfera? Né? A partir da sua origem, nós vamos entender, tá, a origem e a constituição da atmosfera. Primeiro, né, a atmosfera foi formada por meio do resfriamento da superfície terrestre, que ocorreu há 4,6 bilhões de anos. Tá? Então, a atmosfera está aqui no nosso planeta desde o começo do resfriamento da superfície da Terra. Tá? Então, veio primeiro a atmosfera, depois a hidrosfera, tá? E depois a vegetação e os animais. Tá? Então, olha só. No fim desse processo, gases presos no interior do planeta foram liberados aos poucos para a superfície, enquanto o material pesado se acumulava no centro, onde se formou o núcleo. Então, aquilo que era mais leve foi liberado para a superfície, o que era mais pesado foi se concentrando no meio do nosso planeta, lá onde nós temos o núcleo da Terra, que nós estudamos no bimestre passado. Certo? Muito bem. No fim desse processo, então, gases liberados aos poucos, enquanto o material pesado está, onde se formam. Com o decorrer de bilhões de anos, grande quantidade de vapor d'água também se desprendeu e passou a constituir a atmosfera primitiva, dando origem a fortes chuvas que auxiliaram no resfriamento da superfície. Então, como aconteceu? Ó, surgiu grande quantidade de vapor d'água, se desprendeu,
né, da superfície, e foi para que a gente chama de atmosfera primitiva. Conforme a Terra foi esfriando, esse vapor foi esfriando, ele vai se condensando e virando gotícula de água. E aí chove. Tá? Essa chuva também auxilia no resfriamento da nossa superfície. A atmosfera que se formou naquele momento tinha uma composição muito diferente da atual. Então, essa parte é interessante. Tá? A atmosfera teve sempre a mesma constituição? Não, você pode grifar isso aí. Ó. A atmosfera que se formou naquele momento tinha uma composição muito diferente da atual. Se respirássemos o ar que a constituía, morreríamos asfixiados de modo instantâneo. Foram necessários diversos processos para chegar à composição atual. Acredita-se que a atmosfera original praticamente não apresentava oxigênio e que os níveis de gases como metano e dióxido de carbono, que é o gás carbônico, eram bem mais elevados. O surgimento de seres vivos que realizaram a fotossíntese, ou seja, que conseguem transformar gás carbônico em oxigênio, foi provavelmente o principal motor da transformação do ar tóxico que rodeava o planeta na atmosfera rica em oxigênio que conhecemos agora. Tá? Então, o que nós acreditamos aqui, então? Que a formação da atmosfera, da nossa atmosfera, do jeito que nós temos aqui hoje, se deu principalmente pelo fato do surgimento das plantas, tá? Que transformam o gás carbônico em oxigênio. Beleza. Professor, eu tive que sair, meu computador desligou sozinho. Tudo bem. Tá? Muito bem. Então, o que nós vimos aí? O processo de formação da atmosfera. O que nós aprendemos? Que a atmosfera primitiva, ou seja, lá no começo, no começo da história do nosso planeta, né, nós tínhamos uma atmosfera diferente do que nós temos hoje. Tá. E mesmo hoje a atmosfera ela vive em constantes transformações, pois muitas atividades humanas, tá, têm a capacidade de alterar a atmosfera. Quando a gente queima qualquer coisa, né, a gente está alterando a composição. Por quê? Se você queima aí madeira, papel, qualquer coisa, né, lixo, você está jogando gás carbônico, entre outros, na atmosfera. Então, você pode alterar a atmosfera. A atmosfera, gente, é a camada mais sensível do nosso planeta. Tá? A atmosfera é a camada mais sensível do nosso planeta. Ponto. Tá? Então, qualquer coisa que a gente faz aqui no nosso planeta causa profundas modificações na atmosfera. Depois a gente vai ver isso lá mais para frente. Agora, o que nos interessa aqui? Como que a atmosfera é formada? Então, lá no final da página 4. Diversos gases compõem a atmosfera. Então, o que nós temos aqui? A atmosfera é formada por um gás, por uma coisa só? Não, são vários. Tá? Qual é o principal gás? Tá? O nitrogênio. O nitrogênio é o principal gás da atmosfera. Por quê? Ele é basicamente aí 78% de toda a atmosfera. Tá? Lembrando que a definição mais simples de atmosfera é o quê? A atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Tá? Então nós temos o planeta Terra e em volta nós temos uma camada de gás. Essa camada de gás está presa no nosso planeta por causa da gravidade. Se não tivesse a gravidade puxando esses gases aí para baixo, não teríamos atmosfera também. Esses gases se esparramariam aí pelo espaço. Tá? Então, o principal gás da atmosfera é o nitrogênio, seguido pelo oxigênio. Oxigênio, 21% da nossa atmosfera. Tá? E os outros gases, então,
todos os outros gases que nós temos aí na atmosfera representam cerca de 1% apenas da atmosfera. Tá? Quais gases? Argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio, criptônio, xenônio, metano, quer dizer, tem uma infinidade de gases aí que compõem a nossa atmosfera, mas em quantidade bem pequena. Tá bom? Essa camada de gás que nós temos aí na atmosfera, né? Ó, a tabelinha e o gráfico da distribuição dos gases está aqui no final da página 4, tá? Ah, esses gases, tá? Eles estão distribuídos aí na atmosfera, certo? E assim, não é distribuído de forma homogênea, de forma igual em todos os lugares. Tem lugar que tem mais de um gás, tem lugar que tem mais de outro. Tá? Essa distribuição ela varia. Tá? Então, vamos lá. Os números da tabela constituem-se na realidade de uma média. Então, esses números são uma média. Tá? Pois a composição atmosférica não é constante. Como eu disse, se você queimar imagina a queimada de uma floresta, ela vai alterar a distribuição aí, a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tá? A poluição gerada por uma fábrica, por caminhões, ônibus, também vai alterar a composição da nossa atmosfera. Tá? Então, ela varia no decorrer do tempo, bem como conforme a latitude e a altitude em que nos encontramos. Tá? Sabe uma outra coisa que faz variar a quantidade de gases na atmosfera? Isso aí, ó, pouca gente vai te falar, viu? As estações do ano. A alternância de estações, primavera, verão, outono e inverno, também modificam a quantidade de oxigênio, de gás carbônico que tem na atmosfera. Tá bom? No verão, na primavera e verão do hemisfério norte, a quantidade de gás carbônico na atmosfera diminui. Tá? Então, no nosso inverno, a quantidade aqui no hemisfério sul, né, no Brasil, nós temos mais oxigênio no planeta do que no outono e inverno do hemisfério norte. Tá bom? Então, essa alternância aí de estações também contribui para a formação da atmosfera. Tá? Bom, e dependendo da altitude, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter camadas da atmosfera. Coisas diferentes acontecem em cada camada da atmosfera. Tá? Então, primeiro, nós aprendemos a formação e nós vimos que a atmosfera tem vários gases, certo? Beleza. Se tiver dúvida, é só falar. Agora nós vamos ver o quê? Que além de essa alternância, nós vamos dividir a atmosfera em camadas, conforme a altitude. Por quê? Porque em cada altitude, cada camada, nós vamos ter quantidade de gases e temperatura diferente. Certo? Olha só. A atmosfera terrestre é dividida em camadas de acordo com suas características físicas e sua composição. Apesar de a maioria dos gases se concentrar nos primeiros 32 quilômetros, a porção superior da atmosfera se localiza a cerca de 450 quilômetros de altitude, onde as partículas de gases ficam cada vez mais dispersas até deixarem de existir. Então, quanto mais baixo, maior a quantidade de gás. Isso aí eu já falei, é por causa da gravidade. Tá? Então, quanto mais você subir, menos gases você vai ter, tá? Na atmosfera. Essa tabelinha aí, ó, vamos ver. Ó, no espaço sideral interplanetário, temos o vácuo, que é a ausência de matéria. Então, como que funciona esse gráfico aqui, ó, da atmosfera? Então, nós temos aqui, ó, qual é a camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra? Troposfera. É na troposfera que ocorrem os fenômenos climáticos. Tá?
aqui. O vento, a chuva, a neve, o frio, o calor, que a gente sente, tudo, as nuvens, todas as nuvens que você observar no céu, elas estão na troposfera. É na troposfera também, o que a gente pode ver aqui no desenho, que os aviões circulam, tá? E o que a gente tem na troposfera? Olha a linha vermelha. A linha vermelha, ela está mostrando a temperatura. O que acontece com a temperatura na troposfera? Quanto mais alto, mais quente ou mais frio? Mais frio. Mais frio. Olha só o que acontece com a temperatura. Cai, né? Até o limite aqui, ó, chega a ter 50 graus negativo a temperatura na troposfera. Então, quanto mais alto, mais frio, tá? A troposfera, ó, vamos grifar aqui, ó. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. Primeira informação importante. A espessura varia entre 10 km nos polos e 20 km nas regiões equatoriais. Então, entre 10 e 20 km vai ter a troposfera. Tá? Onde começa a troposfera? Na superfície. Tá? Ó, 90% dos gases que compõem a atmosfera estão na troposfera. 90% do vapor d'água fica nos 4.000 metros iniciais. Esse elemento é fundamental para a manutenção da temperatura média do planeta, pois retém calor vindo tanto do Sol quanto da própria superfície da Terra. Então, o que nós estamos falando aqui? Ó, que esse elemento aqui, ó, qual elemento? O vapor d'água. Ele é fundamental para a manutenção da temperatura média do planeta. Por quê? O vapor d'água, a umidade, ela vai reter o calor e fazer com que o planeta, a parte que não recebe luz do sol durante a noite, congele. Né? Cadê? Ó, essa camada, a troposfera, que nos rodeia, e é nela que nos rodeia, e é nela que acontecem os principais fenômenos meteorológicos, como precipitações, e a chuva, os ventos, a formação de nuvens, entre outros. Por isso também é chamada de atmosfera geográfica. Tá bom? A temperatura da troposfera diminui cerca de 6,5 graus a cada quilômetro. A cada quilômetro de altitude. Desculpa, tá? Ó, tudo bem. É o chamado gradiente térmico vertical, o quanto a temperatura varia conforme a altitude. Isso ocorre por causa da diminuição em níveis mais elevados de elementos que retêm calor. Então, o que retém calor? A umidade. Então, a umidade se concentra onde? Nas partes mais baixas. Então, quanto menos umidade tiver, menos calor vai ficar retido. Tá? Então, por isso que quanto mais alto, mais frio na troposfera. A gente vai ver que em outras camadas é completamente diferente. Tá bom? Então, ó, perto do solo, o ar é mais denso. Então, tem mais ar perto do solo. Já em altitudes mais elevadas, esses e outros gases são mais rarefeitos. Às vezes a gente assiste jogo de futebol, um time vai jogar lá na Bolívia. Bolívia está muito alto. Aí o locutor fala assim, aqui o ar é rarefeito. Né? O que isso significa? Olha o desenho aqui. Ó. Quanto mais baixo você tiver, mais perto as moléculas de ar vão estar. Então tem bastante ar. Quanto mais alto, menos ar. Então os jogadores, inclusive, têm que fazer mais força para respirar, né? Para conseguir juntar oxigênio aí nos pulmões. Tá? E é por isso também que lá nas altitudes mais elevadas, né? Quando o jogador chuta a bola, ela vai muito mais forte. Porque tem menos ar para segurar a bola. Né? No nível do mar, né, a zero, tem muito ar. Então você vai chutar uma bola, a bola vai ficar pesada. Né? Aqui, ó, quanto mais alto, mais leve, ela vai mais longe. Tá? Então, o que nós vimos aqui na troposfera? Que quanto mais alto, mais frio, e que quanto mais alto, mais distante as moléculas de ar vão estar umas das outras. Tudo bem?
Então, essa é a primeira camada da atmosfera, tá? A troposfera. E depois da troposfera vem qual camada? A estratosfera, que vai mais ou menos do fim da troposfera até mais ou menos 50 quilômetros de altitude, tá? E a espessura média é de 38 quilômetros. As temperaturas na estratosfera são constantes por cerca de 20 quilômetros, elevando-se com a altitude. Então, na troposfera, quanto mais alto, mais frio. E na estratosfera, quanto mais alto, mais frio. quente. Não. Na troposfera, quanto mais alto, mais frio. Na estratosfera, quanto mais alto, mais quente. É o que está escrito aqui, ó. As temperaturas na estratosfera são constantes por cerca de 20 quilômetros, elevando-se com a altitude. Então, quanto maior a altitude, maior a temperatura. Por que isso acontece? Por conta da aproximação da camada de ozônio, a qual atua no sentido de filtrar as radiações nocivas provenientes do Sol. Cara, na estratosfera tem a camada de ozônio. Está pintado de amarelinho aí no desenho da página 5. Ó. O que é o ozônio? O ozônio, tá, é um gás, tá presente aí na estratosfera, tá? E ele atua, tá, como o filtro solar da Terra. Por quê? Ele impede, tá? Ele impede que os raios ultravioletas, que são aqueles raios que causam, entre outras doenças, o câncer de pele, tá? O ozônio impede que esses raios ultravioletas entrem na superfície da Terra. Tá? Então, isso a importância da camada de ozônio. A gente fala, a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada de gás que está na estratosfera e que atua no bloqueio como fala? Esqueci. Da entrada aí de raios ultravioletas no nosso planeta. Bom, então por isso a importância da manutenção da camada de ozônio. Tá bom? Legal. Sim. Bom, depois da estratosfera vem a mesosfera. Tá? Então, na mesosfera, as porções mais baixas são mais quentes, pois recebem da estratosfera energia proveniente das reações que ocorrem na camada de ozônio. Então, o ozônio faz a mesosfera ficar mais quente. Então, à medida que a camada de ozônio está aqui, para cima da camada de ozônio nós temos a mesosfera. Então, a mesosfera, perto da camada de ozônio, ela é quente. E quanto maior a distância, o que acontece com a temperatura? Mais fria. Tá? Mais fria. Certo? Então, a mesosfera, ó, as porções mais baixas são mais quentes por conta da camada de ozônio. A mesosfera está entre 50 e 80 quilômetros de altitude. E sua porção superior constitui a parte mais fria da atmosfera. Então, a mesosfera ela chega a ter 80 ou 100 graus negativos. Então, você encontra lá uma pergunta lá, qual é a camada mais fria da atmosfera? É a mesosfera, que ela pode atingir até 100 graus negativos. Tá bom? Uhum. E, por último, qual é a última camada? A ionosfera, que é a que está por cima de todas. Tá? Nós temos aqui, ó,
a partir de 80 quilômetros, chegando na sua parte superior, próximo a 450 quilômetros de altitude. Qual a importância da ionosfera? Ó, nessa camada, as raras moléculas de gases existentes absorvem a energia solar disponível. Também, por isso que também é chamada de termosfera. Oi, Lara? Lara? O computador desligou de novo e eu não estava conseguindo entrar pelo celular. Ah, tá. Tudo bem. Se tiver algum problema também, né, depois essa aula está sendo gravada, né, então, nem pode assistir depois também, tá? Se tiver alguma dúvida. Ok? Muito bem, pessoal. Daí vem a primeira atividade da apostila 3, né, da apostila verdinha. Para a gente preencher aqui o esqueminha com as camadas. Então, a camada mais baixa é a troposfera. Ela vai de 0 a 20 quilômetros. Depois, a estratosfera, de 20 a 50. A mesosfera, de 50 a 80. Termosfera, de 80 a 450. E ainda tem a exosfera. Professor, o que é termosfera que não tem? Aqui na minha apostila. Falei aqui, ó. A ionosfera também é chamada de termosfera. Tá bom? Então, ó, por isso também é chamada de termosfera. Tá? E por fora, a exosfera. Tá? Então, você pode observar aí e fazer a anotação. Assim que vocês terminarem, vocês me falam, tá? Ok. Guilherme, tudo certo? Você tá quieto? Eu não tô te vendo? Você tá ouvindo? Tô vendo, prof. Ah, então beleza. Professor, no Oi, último quadrinho que eu coloquei exosfera, eu coloquei 450 quilômetros adiante. Tá certo? tá bom. Prof, eu acabei. Beleza. Guilherme, acabou também? Tô terminando, professor. Professor, que horas que acaba nossa aula hoje? É 11h40 Brasília? Isso. Pronto, prof. 11h35, na verdade, ô Lara. Tá. Beleza, então. Bom, vamos dar sequência aqui. Quais são as funções da atmosfera? Tem função? Tem. Tem importância? Tem, claro que tem. Né? Quais são essas funções, então? Qual é a importância da atmosfera? Vamos conhecer aqui. Ó. A atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Então, pode grifar isso aí, primeira coisa. Graças à atmosfera, muitos fragmentos de rocha, né, a gente chama de cometa, aí, meteoro, meteorito, né, não atinge a superfície da Terra. Por quê? Porque quando eles entram em contato com a atmosfera, eles vão se esfarelando, se fragmentando. Então, a atmosfera funciona como um escudo do nosso planeta. Que
esses meteoros vão chegando aqui na nossa atmosfera e eles vão esquentando e vai se esfarelando, aí evapora, vira pó, vira poeira. Então ela serve para nos proteger desses fragmentos espaciais, tá? Então, em razão da velocidade desses fragmentos, o impacto seria muito forte. Ao chegar à atmosfera, suas partículas são pulverizadas pela ação do calor. Na mesosfera ocorre a destruição das partículas metálicas e rochas vindas do espaço, comumente chamadas de estrelas cadentes. Na verdade, trata-se de meteoros. Então, se você quiser grifar, o que são as estrelas cadentes? Meteoros, e ao se fragmentarem na atmosfera terrestre, quando chegam à superfície, passam a ser denominados de meteoritos. Então, aqueles meteoros que atingem a superfície são chamados de meteoritos. Tá bom? Além dos meteoros, a energia recebida do Sol também é impedida de atingir a superfície com toda a sua intensidade. Então, a atmosfera ela vai segurando o calor do Sol. Tá? Ela impede a entrada de raios ultravioleta lá na camada de ozônio, que eu já expliquei para vocês, mas não é só isso. O calor diminui conforme ele vai atingindo a atmosfera. E aí o Sol não chega de forma tão violenta aqui na superfície. Então, se não fosse a atmosfera, dá para a gente falar o quê? Que o nosso planeta, além de ser bombardeados aí por meteoritos, né? Seria um planeta muito mais quente. Quer dizer, a vida seria bem diferente, né? O que mais? Sim. Terceiro parágrafo aí. Além de nos proteger da radiação solar e de materiais vindos do espaço sideral, a atmosfera tem a importante função de manter a temperatura do planeta estável. O que é isso? É graças à atmosfera que a gente não esquenta muito durante o dia, mas que a gente também não esfria completamente durante a noite. Por quê? Ela impede que o calor que está aqui na atmosfera saia por completo, enquanto o Sol está clareando só um lado do planeta. O Sol está batendo num lado, esse outro não vai congelar, por quê? Porque a atmosfera ela segura um pouco do calor. Certo? Então, são três coisas importantes que nós já vimos aí de função da atmosfera. Primeira, impedir a entrada de materiais que vêm do espaço sideral. Segundo, segurar um pouco a energia do Sol, né, para o Sol não atingir muito forte a superfície e a Terra não esquentar para caramba. E terceiro, segurar o calor aqui no nosso planeta, né? Ele não sai por completo aí da nossa atmosfera e a gente não fica aí congelado enquanto o Sol não está nos atingindo. Porque senão seria assim, né? De noite a gente ia congelar e de dia a gente ia torrar aí no calor, né? Se não fosse a atmosfera. Certo? Então, a gente pode falar, que a atmosfera pode ser comparada a um manto protetor que filtra a energia do Sol. Ela retém parte da energia recebida durante o dia, fazendo com que a amplitude térmica, que é a diferença entre a menor e a maior temperatura, seja totalmente tolerável aos padrões humanos. Não somente humanos, mas todos os outros animais e plantas que habitam aqui. Tá? Sem essa dinâmica da atmosfera, não somente os dias seriam insuportavelmente quentes, como as noites seriam sempre congelantes, o que se tornaria muito mais difícil o desenvolvimento da vida. Certo? Tudo bem? Então, Sim. beleza. Tá aí a importância da atmosfera. Tá? Sim. Vamos dar sequência? Na página 9, vem aqui um conceito de balanço de energia da Terra. O que é isso? Do total de energia recebida do Sol, apenas pouco mais da metade, 51%, chega à superfície. Isso é aquilo que a gente falou aqui na página anterior, né? Que a atmosfera impede que o Sol atinja o nosso planeta totalmente. Né? Como que funciona? Uma parte, né, de 100% da luz do Sol,
30% da radiação é perdida para o espaço. Então, nem chega aqui na atmosfera terrestre, certo? 6% é espalhada para o espaço pela atmosfera. Então, 6% bate na atmosfera e já volta de volta para o espaço. Volta de volta, né? Isso é boa. 20% é refletida nas nuvens. 20% da luz do Sol bate na nuvem e é refletida. Não passa. Tá? E 4%, né, é refletida pela própria superfície. A própria superfície da Terra, ó, reflete a luz do Sol. Tá? E 19% é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens. Então, a atmosfera, além de impedir a entrada, ela absorve parte do calor. Tá? E o que atinge a superfície da Terra? 25% da radiação solar. Só 25% da radiação chega diretamente à superfície. E 26% é difundida, espalhada para a superfície pela atmosfera. Tá? Então, ó, 51% da luz que saiu do Sol, 51% é absorvida pela superfície, terra e oceano. Tá? Então, de toda a luz que sai do Sol, só 51% é absorvido pelo nosso planeta. Tanto pelo continente quanto pelos oceanos. Tá bom? Uhum. Entendido? Sim. Então, Sim. isso aqui é o balanço de energia da Terra. Tá, ó. Então, ó, pode grifar. Ó. O balanço de energia é o fenômeno natural responsável pela distribuição do calor pela Terra. Isso porque o que movimenta o ar é a diferença de pressão, que por sua vez está associada a diferenças de temperatura. Assim, o calor decorrente da grande quantidade de energia que incide sobre as regiões equatoriais, por exemplo, não fica restrito àquelas áreas. Pelo contrário, o aquecimento diferenciado da superfície produz ventos que fazem circular o calor para latitudes mais altas, ou seja, aquelas mais afastadas da linha do Equador. Então, aonde recebe mais luz do Sol? Na linha do Equador. Então, ali fica mais quente. E o que faz o ar movimentar? A diferença de temperatura. Calor e frio. Então, se aquece muito, o ar vai começar a se movimentar. E o ar quente vai para onde? Vai para os lugares frios. E aí vai se acumular todo o ar lá? Não. O ar quente vai para lá e o ar frio vem para as partes mais quentes. Então, essa diferença entre lugar quente e lugar frio faz o ar circular. E também faz o calor se distribuir pelo planeta. Se não ventasse, tá? As áreas quentes seriam mais quentes ainda e as áreas mais frias seriam mais frias ainda. Certo? Então, a gente entendeu aqui, ó, por que venta. Por que venta? Por conta que o ar tem diferentes temperaturas. E o ar mais quente, ele é leve, então ele vai subir. Aí quando ele sobe, ele esfria, e o ar frio ele é pesado. O que vai acontecer? Vai voltar. Então aí nós temos o movimento do ar. Por isso que se formam as áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. As áreas de baixa pressão são as áreas mais quentes, né? Que o ar sobe e vai para fora. E as áreas de alta pressão são as áreas mais frias, que o ar desce. Tá? Isso aí vai influenciar até na chuva. Tá? Para você entender essa questão do peso do ar, é só você pensar na hora de fazer comida. Se você coloca uma panela lá com água para ferver, o vapor vai para onde? Vai para cima ou vai para baixo? Repete, por favor. Se você coloca água numa panela e bota para ferver, o vapor, o ar quente que está saindo ali, vai para cima ou vai para baixo? Pra cima. Vai para cima. É por isso que os balões funcionam, né? Porque eles aquecem o ar que está dentro do balão e aí o balão sobe,
porque o ar quente ele é leve. Tá? Agora, quando você abre o freezer, aquela fumacinha que sai do freezer, lá da geladeira, ela vai para cima ou ela vai para baixo? Para baixo. Vai para baixo. Tá vendo? O ar frio, ele é pesado. O ar quente, ele é leve. Tá? É legal, isso aí tem umas experiências que faz, né? Porque a água também funciona do mesmo jeito. Né? Quando eu falei sobre o interior da Terra, eu dei um exemplo parecido, né? Se você pegasse, tivesse um aquário grande e colocasse água quente nele, né, de uma cor, e água fria de outra, você vê que quando você colocasse a água fria ou colocasse água quente dentro de um lugar com água fria, a água ia ficar mexendo sozinha. Entendeu? Então, por conta dessa diferença de temperatura, porque as coisas assumem pesos diferentes por conta da temperatura. Sim. É uma experiência, tá? Isso aí. Deixa eu só ver um negocinho aqui, ó. Oi? A gente vai até que página? Hoje eu preciso chegar com vocês até a página 11. Pelo menos. Pelo menos. Ah, Pelo menos. Tá bom? Muito bem. Outra questão importante é o efeito estufa. Tá? Sobre o balanço de energia da Terra, alguma dúvida, pessoal? Pode falar aí, se tiver dúvida, eu explico de novo. Tá? Não. Certeza? Tá tranquilo, Guilherme? Tranquilo, prof. Léo? Tranquilo também. Não Lara? tem problema nenhum. Tudo bom. Tá bom, então. Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Então é um balanço de energia da Terra, um fenômeno natural que distribui o calor pela Terra, tá bom? Pela atmosfera. Muito bem. E depois vem o efeito estufa. Cara, efeito estufa é muito legal, muito importante também. Tá? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o que faz o nosso planeta não congelar durante a noite. Tá? Por quê? Funciona assim. Uma parte do calor entra na Terra e é refletido de volta para o espaço. A gente acabou de ver isso, não é? Uhum. Uma outra parte é absorvida pela superfície. Uma outra parte é retido pela, pela atmosfera. Tá? A atmosfera não deixa o calor sair totalmente. Tá? Esse processo aí é chamado de efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural. Tá? Efeito estufa é um fenômeno natural. Tá? Tem gente que confunde efeito estufa com aquecimento global. E não é a mesma coisa, tá? Entendi. Vou mostrar uma imagem aqui, ó, para vocês. Ó. Então, como que funciona? Ó, o efeito estufa. É essa imagem do canto aí, tá? Ó, o Sol entra na superfície. Uma parte é mandada de volta para o espaço, certo? Mas os gases que estão na atmosfera, que são chamados gases de efeito estufa, retém o calor aqui, não deixa totalmente o calor sair. Tá? E isso é bom. É por conta do efeito estufa que uma parte que o planeta não congela. Tá? Qual que é o problema? O problema é que quando nós temos fumaça de fábrica, fumaça de carro, poluição, nós aumentamos esses gases de efeito estufa. E aí, essa parte de gases que é mandada de volta para o espaço, ela não consegue sair. E se todo o calor que entra
fica preso e não sai, aí nós temos o quê? O aquecimento global. O aquecimento global. Então, o aquecimento global é o quê? O aquecimento global é provocado pelo aumento do quê? Pelo aumento do efeito estufa. Você compreendeu? O efeito Sim. estufa é um fenômeno natural, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o quê? Que mantém como fala, a temperatura da Terra, mais ou menos ali, tá? Mas quando você tem um aumento do efeito estufa, nós temos o aquecimento global. E o que provoca o aumento do efeito estufa? O quê? Os O aumento gases. o aumento do efeito estufa provoca o aquecimento global. E o aumento do efeito estufa é provocado pelos gases de efeito estufa, né? Que é o quê? Que é o gás carbônico, por exemplo. Tá? Ó. Peraí. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Ó, vamos, essa animação aqui pode ajudar a entender um pouquinho mais, tá? Vamos conhecer um pouco mais. O nome efeito estufa é porque é muito parecido com aquelas estufas de vidro, muito usadas para criar plantas. O efeito funciona da seguinte forma. Parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera e se transforma em calor. Porém, os gases da nossa atmosfera não deixam que todo o calor saia. Existe um exemplo bem simples para mostrar isso. Um dia quente. Quando um carro é deixado ao sol, seu interior fica muito quente, certo? A energia consegue entrar, mas não consegue sair completamente, fazendo com que o interior do carro fique muito quente. É mais ou menos o que ocorre no nosso planeta. Sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito baixa. Então, o efeito estufa é algo natural da própria atmosfera. Mas existe um problema. Nós, seres humanos, estamos fazendo com que cada vez mais saia menos calor, colocando mais gases na atmosfera. É o que chamamos de aquecimento global. Queimadas nas florestas, chaminés das fábricas, muitos carros circulando nas ruas, produzem gases muito nocivos, que além de serem ruins para nossa respiração, aumentam o aquecimento global. O aumento da temperatura do nosso planeta aumenta o derretimento das geleiras nos polos, diminui o número de plantas e animais e aumenta o número de furacões. Consumir menos embalagens, reciclar o lixo, utilizar menos os transportes poluentes são formas de ajudar. Faça sua parte, o planeta e as futuras gerações agradecem. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na... E aí, deu uma clareada aí, entendeu um pouquinho melhor? Sim. Ficou claro sobre o efeito estufa? Tá legal a claro, explicação? Lara, tudo bem? Sim. Sim. Guilherme? Sim. Beleza, então, isso é um exemplo, uma ilustraçãozinha, tem um monte, tá? Na internet, no YouTube, né? Um negócio aqui. Tem um outro vídeo aqui que eu tenho no meu computador, mas eu não estou conseguindo compartilhar vídeos do meu computador para vocês com áudio. Então não vou conseguir mostrar, mas enfim. Tá. Bom, vamos lá na página 11.
e a gente tem aí algumas atividades para a gente fazer, né? A primeira é fácil, né, gente? O que é a atmosfera? Tinha falado, né? A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Pronto. Pronto. Beleza, fácil essa, né? Que mais? A segunda aí, ó. Que enumera os gases componentes da atmosfera, do mais abundante para o menos abundante. Vou facilitar essa para vocês, tá? Eu vou voltar minha apostila aqui, ó, na página que tem a tabelinha lá, né? Sim. E aí você vai poder ver, ó, lá na página 4. Ó. Então, qual é o que tem mais? É o que está pintado de verde aqui, é o nitrogênio. Então, o nitrogênio vai ficar com o número 1. Em segundo lugar, qual que é? É o... Olha aqui, ó. Segundo lugar, O segundo lugar. oxigênio. Oxigênio. Daí, esse então, primeiro lugar é o nitrogênio, ó, tá aqui, ó, dos 10 gases que compõem a atmosfera. Mas o nitrogênio é 78%, é o que tem mais, o oxigênio em segundo lugar. Em terceiro lugar em diante, está aqui nessa tabelinha. Então, é o argônio que fica em terceiro lugar. Em quarto lugar, o dióxido de carbono. Em quinto, o neônio. Em sexto, o hélio. Em sétimo, o ozônio. O criptônio em oitavo. Oitavo, o hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio. Não tem hidrogênio. Ah, não tem Tem hidrogênio? metano e Então, criptônio. é verdade. Então pula para o criptônio, que é o oitavo. O nono é o ozônio. Mas o senhor disse que o Ué, ozônio era o sétimo. desculpa. Ué, cara. Peraí. Vamos lá. Terceiro, argônio. Isso. É que essa tabelinha aqui tá errada. Tá vendo que o criptônio é 0001. Então, o criptônio deveria estar no lugar do ozônio aqui. Então, vamos corrigir aqui, ó. Deixa eu pegar. É porque a tabelinha está errada. Vamos pela ordem aqui minha aqui que tá certo, ó. Essa ordem tá certa. Desculpa, tá, gente? Tudo bem. Não, 102. 1972. Ok. Peraí, prof, eu vou escrever. Pronto. Pronto? Tá. Vamos Sim. acompanhando aqui, vocês já vão. Eu vou explicando, vocês já vão anotando, tá? Ó, podemos afirmar que a composição da atmosfera é exatamente igual para qualquer ponto da Terra? De jeito nenhum. Por quê? A atmosfera é variável no tempo e no espaço, mudando sua composição de acordo com a altitude e também de acordo com o local. Lugares com maior poluição vai ter mais gás carbônico, áreas de floresta vai ter mais oxigênio e por aí vai. Então, resumindo, não
pois Olha lá. cada Olha local aqui, tem... olha aqui, olha aqui, tá? Porque a atmosfera é variável no espaço e no tempo. Quem terminar dá ok, tá? Ok. Sim. Ok. Gui, Guilherme, Professor, Oi, já prof. Calma aí, eu terminou? terminando. Lara, o que Já- você queria falar? deixa pra lá, tô doida. Vou falar. Beleza. Ah, 4. Pense no seu dia a dia e indique algumas funções da atmosfera que você pode perceber de forma clara. Cara, eu diria que a chuva, né, que acontece na atmosfera, né, que é um fenômeno climático, o vento, tá? A respiração, tá? É função da atmosfera, fornecer esse oxigênio, tá? E o, Pronto, prof. o efeito estufa, né? A gente poderia colocar esses exemplos, tá? O que a gente percebe da atmosfera aí na 4, né? Pra gente colocar. Então, é isso. A, a respiração, permite a respiração. Você pode colocar aqui, ó, permitir a respiração, manter o calor em períodos noturnos, tá? E a circulação dos ventos. Só esses 4 já tá bom, prof? Tá ótimo, Léo, tá ótimo. Belezoca? Então vamos lá. A 5. Marque verdadeiro ou falso. Então a primeira é uma afirmativa falsa. Por quê? Ela está falando que a composição da atmosfera é estável, permanecendo a mesma desde o processo de formação? Não. Por quê? A composição da atmosfera mudou muito desde a formação há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então você pode marcar que a primeira é falsa e escrever aí que a composição da atmosfera mudou desde a sua formação. Pra mim. A B está verdadeiro, né? Nitrogênio e oxigênio são os dois principais gases que formam a atmosfera, totalizando aproximadamente 99% de sua composição. Isso é fácil, tá? Verdadeiro.
A C também é verdadeira, porque a troposfera é a camada inferior da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como vento, nuvens e precipitação. O que é precipitação? Chuva. Tá? A D é falsa. Por quê? Ó, a D está falando assim, que a temperatura da troposfera aumenta com a altitude, sendo mais elevada nos cumes das grandes montanhas. Mentira, né? Por que tem neve no topo das montanhas? Por quê? Quanto mais alto, mais frio. Então, o que você pode colocar ó, aí na resposta? Ó, a temperatura da troposfera diminui com a altitude. Só isso, tá? Porque você sabe, né, cara? No topo das montanhas tem o quê? Tem neve. É porque quanto mais alto, mais frio. Pronto. E a última, também é falsa. Por quê que é falsa? Vamos ler, ó. A camada de ozônio localizada na troposfera, cara, aqui é o erro, ó. A camada de ozônio não está na troposfera. A camada de ozônio está na estratosfera. Estratosfera. Pronto. Certo? Pessoal, Certo. eu anotei aqui na minha apostila, então, que essa atividade foi feita e corrigida dia 10 de agosto. Então, você pode anotar aí, ó, que foi feita e corrigido a página 11 no dia 10 de agosto, na nossa primeira aula, tá? Ok. Vou começar a marcar as datas. Ah, é muito importante. Eu já até anotei aqui que a página 12 a gente vai fazer na aula de quarta-feira, que é dia 12 de agosto, tá bom? Ok, professor. Beleza? Gente, é isso, tá? Por enquanto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Lara. Nenhuma. Pode falar. Tarde, quando tem aula de geografia na quarta-feira, vai ter aula na escola também? Geografia e educação física? Essa semana eu não vai ter aula minha lá na escola, tá? Aí a semana que vem a gente vai ver ainda, eu não sei te falar, tá? Tá, mas eu falo, vai ter de educação física? Será de tarde? Não sei, tem que ver com a professora, não estou acompanhando o grupo dos professores direitinho para saber te falar isso. Provavelmente vai ter, né? Provavelmente sim. Tá, obrigada. Não sei como que vai ser. Mais alguma pergunta? Não.